Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, ministrar acerca de iniquidade, falar de raízes de iniquidade, não é um assunto assim muito agradável, né? Nem para quem está ouvindo às vezes, nem para quem está falando. Porque como o pastor falou, é um assunto pesado. E na maioria das vezes, em algum momento determinado, ele vai como se ele fosse nos remeter a algum lugar, em algum momento da nossa vida, do qual nós vamos nos identificar com aquele determinado assunto. E às vezes isso traz um peso sobre nós. Mas como o pastor já falou aqui, como foi de uma maneira tão profética, cantado aqui, né? A graça dele nos basta. Eu e você estamos aqui por causa da graça dele. Essa graça imerecida. Então lembre-se da graça. Amém? Lembre-se sempre da cruz, do sangue da cruz. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui. Já faz bastante tempo que eu, o pastor Francisco, a pastora Rose, a gente vem falando, né, de estar aqui, mas Deus preparou esse tempo. E deixa eu falar para você, eu acho que não poderia ser um tempo mais oportuno do que esse. E você vai entender já já o porquê. E eu só queria pedir para você assim que, se você puder desligar o celular, desligue, que você não deixe que nada te distraia, que a gente não caminhe, não converse, porque às vezes quando a gente entra nesses assuntos dá aquela vontadezinha assim de conversar, né, com quem está do nosso lado. Mas eu gostaria que você nessa noite assim se permitisse ser tocado por Deus na área que você precisa ser tocado. Amém? E antes de nós entrarmos no assunto, eu queria te convidar, pode ser sentado, em pé, como você quiser, que nós adorássemos o Senhor mais um pouquinho. Amém? Aleluia. Tu desvendas-me. Deixa Deus falar contigo com esse louvor. Uma música e me cercas de canções de libertação dos meus temores, até que todos se vão. Já não sou mais escravo, com medo
noite. Revele essa verdade ao teu espírito. Não somos mais escravos, somos filhos. Receba nessa noite o espírito de adoção. A Deus, aleluia. Amados, eu acho que não existe uma revelação maior do que essa, de saber que somos filhos de Deus. Você não é mais escravo, você é filho, você é filha. E enquanto nós estávamos adorando, enquanto eu estava ali adorando, e o Caleb estava aqui literalmente queimando, e nos levou a queimar junto, o Espírito de Deus começou a falar algo ao meu espírito, e o Senhor começou a dizer que o Senhor está trazendo nesses dias um tempo de recomeços. Eu acho que vocês não entenderam. O Senhor está trazendo nesses dias um tempo de um recomeço. Aleluia. E eu falei que para mim não podia ter um tempo mais profético do que esse. E eu sei que eu tenho liberdade nessa noite de me mover profeticamente. Amados, eu não sei ministrar de uma forma engessada. Eu tenho a maior dificuldade de ministrar em escola. Eu ministro em escola, mas eu tenho dificuldade porque eu não sei ter uma postura de mestre. Eu não sei ter uma postura, agora fugiu a palavra, didática. Porque eu só sei me mover de uma forma profética. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que eu estou no meio de um povo profético. Amém? Aleluia. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que não é novidade para vocês que nós estamos no ano 5777. E nunca mais... Com certeza eu e você que estamos aqui, não sei o dia, a hora que Jesus vem, mas eu creio que está muito perto da sua vinda. E glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que eu e você não teremos mais a oportunidade de viver um ano como esse. Um ano tão profético, do qual a gente vê que nós estamos tendo um alinhamento do número 777.
E isso é muito profético. E eu lembrei agora de algo que eu vivi no começo desse ano. Eu estava em casa e na virada do ano de 2016 para 2017 foi um tempo muito difícil para mim. Porque eu passei alguns meses com o meu pai que me criou, internado, doente, estava doente para a morte. E ele veio a falecer dia 8 de novembro. Então essa virada de ano foi muito difícil para mim. Mas todos os momentos de trevas que a gente passa, todos os momentos de luta que nós passamos, se a gente estiver com o nosso coração aberto para ouvir a voz de Deus, é um tempo de muito ensinamento, não é, pastora? É um tempo de muito aprendizado. E naquele tempo Deus falou muito comigo. E nos primeiros dias do ano, não se preocupe que nós vamos entrar na iniquidade. E nos primeiros dias do ano eu estava passando um tempo difícil, até mesmo na minha saúde. E eu estava orando um dia em casa e Deus começou a falar comigo. E Ele começou a falar assim: Patrícia, esse ano ele vai ser dividido em 2 ciclos, em 2 tempos. E o primeiro tempo vai ser um tempo difícil, um tempo de muita luta, um tempo de muito gemido, um tempo de aparar estas. Mas nesse segundo ciclo, nessa segunda temporada, eu vou trazer um alinhamento. Eu vou trazer um tempo de um recomeço em algumas áreas da tua vida, e em outras um novo começo. E eu compartilhei isso com algumas pessoas que andam mais próximas. E agora, dia 1º de julho, eu estava na cidade do Rio de Janeiro. E o Senhor havia falado comigo que Ele estava me levando no Rio com um propósito. E a minha vida no Rio ia ser como uma virada de chave. E quando eu estava lá no Rio, e Deus me deu uma palavra muito tremenda, uma palavra muito profética, não só para o Rio. E deixa eu falar para vocês que Deus falou, não é só para mim. Eu creio que Deus está trazendo sobre a igreja um novo tempo. Nós estamos prestes a entrar num novo ciclo, numa nova temporada. E o Senhor falava para mim algo que Ele vem ministrando ao meu coração desde o ano passado. O Senhor disse para mim: olha, na Bahia existe um portal aberto, porque tudo começou na Bahia. Só que da Bahia veio para o Rio de Janeiro. E assim foram iniciando as cidades. E se nós formos fazer um mapeamento, a maioria das cidades estão debaixo de maldição. A terra está amaldiçoada, mas a terra não foi amaldiçoada. Não é a terra, na verdade, que está amaldiçoada. A terra está amaldiçoada porque os homens foram amaldiçoados. Então, se a terra foi amaldiçoada por causa do homem, o homem também tem a autoridade de reverter esse quadro, de abençoar a terra. Amém? E aí o Senhor foi falando para mim. E o mundo espiritual, as coisas funcionam dessa forma. Na Bahia, por causa desse portal, são feitos os decretos do inferno. Da Bahia vai para a cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, porque lá tem um segundo portal. Se você não sabe, a cidade do Rio Grande, ela é considerada a cidade rainha do mar. Ela é consagrada a Iemanjá, tem uma imagem enorme da Iemanjá na praia do Cassino. Dizem, né, que um determinado dia viram aquela noiva saindo do mar, e por isso a cidade foi consagrada. A gente sabe que são demônios. E lá tem um segundo portal, e uma vez por ano tem a festa dela, e não só do Brasil todo, mas de outras nações, vêm pessoas cultuar Iemanjá. E aí você começou a dizer para mim, os decretos nascem na Bahia, da Bahia eles vão para a cidade do Rio Grande, que é um segundo portal. Lá no Rio Grande eles são estabelecidos, e do Rio Grande
Então eles vão para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele tem a Baía de Guanabara, e da Baía de Guanabara ele libera para a Europa e da Europa para as nações. E você já viu tudo que foi levado do Brasil através da Baía de Guanabara para a Europa e da Europa para as nações? Do Rio sai o carnaval para a Europa, as sambistas para a Europa. O dinheiro roubado do Brasil está na Europa, está nos bancos suíços. O nosso ouro foi levado daqui. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus, ele é um Deus geracional. Tem coisas, pastora e pastor, que eram nossos por direito, mas foi levado. E quando eu estava lá no Rio, o Senhor disse, eu estou girando essa chave, e essa chave fazendo um caminho de volta, um caminho de remissão. E tudo aquilo que foi levado para a Europa e da Europa para as nações, eu estou trazendo de volta. Nós sabemos que nós estamos vivendo no Brasil um tempo de crise. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu estou crendo e que Deus tem falado comigo desde o começo desse ano. Está aí a minha amiga que sabe e não me deixa mentir, porque eu tenho falado isso. Hoje nós não temos no Brasil um homem para sentar no governo dessa nação, um homem de Deus. Mas deixa eu falar, Deus está mudando o governo dessa nação. E tudo aquilo que foi levado e que Deus está trazendo de volta, Ele vai levantar nesse tempo homens e mulheres de Deus que serão como José no Egito. Homens e mulheres de Deus que terão nesse tempo as chaves dos celeiros do Egito, por causa da grande colheita que haverá nesses dias. Amados, eu não sei se você sabe, eu não sei se você sentiu, não sei se você crê ou não crê, mas eu creio. Esses últimos dias foram dias, para mim, terríveis. Não é porque estava acontecendo alguma coisa comigo, mas porque eu sentia no meu espírito um peso, algo que eu não sei nem explicar. E eu não sei se você sabe que terça-feira agora, no calendário hebraico, ele era dia 9. E no dia 9, no calendário hebraico, exatamente nesse dia, foi o dia em que os espias foram espiar a terra. E quando eles chegaram lá, eles olharam a terra e somente 2 deles voltaram crendo na promessa. Eles não estavam olhando para os gigantes, eles não estavam olhando para as dificuldades. Somente 2 olharam para a promessa. Os outros 10 voltaram murmurando. E essa murmuração fez com que o coração de Deus se irasse. E espiritualmente, nós vivemos esses dias e nós sentimos isso no nosso espírito. Eu não sei se todos aqui sentiram, mas foram dias difíceis, foram dias que parece que nós não conseguíamos olhar a promessa, nós só conseguíamos olhar e ver os gigantes, e a vontade de murmurar era grande. E eu vou te dar um conselho: se em algum momento você emprestou a sua boca para murmuração, em nome de Jesus, peça perdão. Amados, e por causa desse alinhamento do 777, nós estamos vivendo um alinhamento, nós estamos vivendo um tempo do qual tem uma janela do favor de Deus
aberta sobre nós. Nós estamos vivendo um tempo do qual essa janela do favor de Deus, essa janela da graça de Deus, ela quer liberar o nosso destino, ela quer liberar o nosso chamado, para que eu e você venhamos a tomar posse da terra prometida. Deus tem para mim e Deus tem para você uma terra prometida. Aleluia! Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim como o desejo do coração de Deus é que eu e você venhamos a pisar e a tomar posse da terra prometida, o inimigo está lutando nesse tempo para que eu e você não venhamos. Para que eu e você não venhamos fechar essa temporada velha e não venhamos a entrar na nova temporada. E deixa eu te falar uma coisa, o inimigo ele não pode te impedir de entrar nesse novo de Deus, de possuir a terra prometida que Deus tem para você. Mas eu e você podemos. Por isso, amados, quando eu estava ali, Deus falou comigo, é um tempo de recomeços. Sabe por quê? Porque nesse alinhamento aí do 777, Deus, Ele está nos dando a oportunidade de nós fecharmos brechas. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de vencermos áreas que nós ainda não havíamos vencido. Por isso que eu disse que eu louvo a Deus por estarmos aqui nesse tempo, nesses dias, porque esses dias são dias proféticos. Amados, pelo calendário hebraico, a partir agora do dia 20 e pouco de agosto, nós estamos virando essa temporada. Nós estamos fechando um ciclo e vamos entrar num ciclo novo. E toda vez que eu fecho um ciclo velho e que eu não fico com nenhuma aresta do ciclo passado, ou seja, eu não fico devendo nada para o diabo, eu vou entrar num ciclo novo. E toda vez que eu entro num ciclo novo, tudo aquilo que eu venci do ciclo passado, é como se Deus me levasse a um novo nível. É como se Deus abrisse uma nova janela de entendimento, de discernimento. É como se o ciclo velho, aquilo que eu passei ontem e que eu venci, se torna hoje uma plataforma, não somente para eu caminhar, mas para que eu e os meus filhos venhamos a caminhar sobre essa plataforma. Então nós precisamos entender nesses dias que Deus, Ele está trazendo uma nova unção. Ele está trazendo uma unção de aceleração. Eu creio que Deus está trazendo sobre a igreja o poder dos séculos vindouros. E esse poder, ele está acelerando os processos de Deus nas nossas vidas. Sabe aquelas promessas que parece que nunca se cumpriram? Quem tem promessas assim? Sabe aqueles sonhos do teu coração que está lá 10 anos, 20 anos e que você não viveu ainda? Eu creio que está vindo uma aceleração dos céus. Essa aceleração, ela vem para que nós não venhamos perder esse momento de virada de temporada. Aleluia! Eu creio, amados, que nós vamos
nos mover de uma forma muito rápida. Aleluia! Por isso, em nome de Jesus, não deixe que fique na sua vida nenhum resquício da temporada passada. Conserte o que você tem que consertar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não perca essa janela de oportunidades que está aberta sobre a igreja. Não perca esse tempo de visitação de Deus. Não perca essa unção de aceleração de processo de Deus na tua vida. Coloque a casa em ordem. Aleluia. Amém, amados. Nós precisamos entender que toda vez que nós formos passar por um processo de restauração, isso implicará em uma coisa. Quantos aqui estão passando por processo de restauração? Eu acho que a gente a vida inteira está num processo de restauração, né? Os meus eu acho que nunca vão acabar, só naquele dia. Mas deixa eu te falar, toda vez que a gente estiver passando por um processo de restauração, isso implicará em nós nos submetermos, primeiramente a Deus, a sua vontade. E embora a palavra diga que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, ai, como tem hora que é difícil se submeter à vontade de Deus, é ou não é? E segundo lugar, nós vamos ter que nos submeter a autoridades. Porque deixa eu te falar, toda autoridade, não é uma ou outra, toda autoridade, ela é constituída por Deus. Qual é a área que Deus está restaurando da tua vida nesse tempo? É o teu chamado? Com certeza você vai ter que se submeter a Deus e a uma liderança. Qual é a área que Deus está restaurando? É o teu casamento? Com certeza você vai ter que se submeter a Deus e ao teu marido. O marido vai ter que morrer para a vontade dele e se submeter à esposa. Amados, enquanto nós não nos submetermos à vontade de Deus e a uma liderança, nós não vamos findar um ciclo. Nós não vamos vencer um processo. Nós vamos ficar igual o povo no deserto, que andou 40 anos no deserto e não tomou posse da terra prometida, não conquistou a sua herança. E esses dias são dias proféticos. Eu não sei se vocês têm essa sensação, pastor. Eu tô mais ou menos igual aquela música lá, vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque eu tô nesses dias passando pela prova e o fogo tá, mas tem algo queimando dentro de mim, como nunca queimou. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção que algo vai acontecer. Aleluia! Deus está virando uma temporada. Só que infelizmente não são todos que vão entrar e tomar posse da herança. Porque eles não estão entendendo. Esses dias são dias de visão e de audição. Porque
Porque esses dias são dias do qual Deus está falando. Mas deixa eu te falar, não é de uma forma audível. Deus fala, que Ele já falou comigo, mas não é. É aquela voz interna. São dias de visão, porque Deus está falando como nunca por sinais. Não é por aquilo que nós estamos vendo, são por sinais. Só que infelizmente tem pessoas que não estão vendo, não estão entendendo. Essas, Deus vai dizer para elas que elas não vão poder entrar na terra prometida. Então deixa eu dizer para você, a partir do final de agosto, setembro e outubro, Deus está virando uma temporada. E nós vamos entrar no ano novo. Só que, para muitos, você vai ter que esperar para o próximo ano uma nova janela de oportunidade se abrir. Pastor, nem que eu me jogue de cabeça, eu não vou deixar essa porta de oportunidade passar da minha vida e da minha casa nesse ano. Caleb, eu vou falar. Está se abrindo a porta de uma nação para você. E você vai pisar em breve nessa nação. Porque eu profetizo que as riquezas da Europa vão vir para as tuas mãos. Porque você faz parte dessa colheita poderosa que haverá sobre a terra. E talvez não venha nem da onde às vezes a gente está esperando. Mas Deus vai trazer. E você vai pisar nessa nação. Amém? Porque na sua vida a luz não se apaga. Ela está sempre acesa, dia e noite, noite e dia. Aleluia! Deus está aqui nessa noite. Não deixe Ele passar por você nessa noite. Se agarre a Ele. Diga: Senhor, custe o que custar, se levante como Esther e diga: Senhor, eu vou me levantar, eu vou me santificar, eu vou me adornar, eu vou jejuar, eu vou orar. E se eu perecer, eu pereci. Aleluia. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que durante 3 dias ela orou e jejuou. E o número 3, ele fala de morte e ressurreição. Jesus no primeiro dia morreu, depois ele foi até o inferno, tomar do inferno aquilo que era dele. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. 3 dias nos faz sempre pensar em áreas das nossas vidas que nós ainda não vencemos. 3 dias fala de áreas, de arestas que nós precisamos cortar. Esses dias são dias de cortar arestas. Eu não sei se você está no primeiro dia, se ele está te matando. Eu não sei se você está no segundo dia, ele está te levando lá no inferno. Não é para te matar.
Porque você já está morto. Só vai no inferno quem já está morto. Morto nele. Porque se nós formos no inferno por nós vamos ficar lá. Mas ele vai no segundo dia nos levar no inferno para tomar lá do inferno tudo aquilo que é nosso por direito, por herança. Sabe por que Deus está te processando? Porque Ele quer te restaurar. Porque Ele quer que você vá lá no inferno e tome do inferno tudo teu que está lá. Eu não sei se é o teu casamento, eu não sei se é os teus filhos, eu não sei se é as tuas finanças, eu não sei o que é. Mas se você está morto nele, Ele vai te dar poder e autoridade para ir lá tomar do inferno aquilo que é teu. E Ele te diz, e ao terceiro dia, você vai ressuscitar comigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, a palavra processar, a palavra revelação, ela tem a mesma raiz da palavra processo. Toda vez que Deus nos traz uma revelação, por causa dessa revelação, porque toda revelação ela vem para nos levar a um nível maior, amém? Então toda revelação ela vai nos levar a um processo. E todo processo vai nos levar a um processo de submissão. Submetermos a algo. Submetermos a Deus. Amém? Então, para nós entrarmos agora eu vou entrar na palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não se submeter, você não vai vencer. Diga assim comigo: me submeter faz parte do processo. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Amados, nós precisamos, antes de entrar no assunto iniquidade, nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus de princípios. E Deus, Ele se move. Oh meu Deus, as horas estão passando. E Deus, Ele se move debaixo de princípios. O reino de Deus, ele é regido por princípios e por leis. Amém? E eu preciso entender que toda vez que eu quebro um princípio, eu estou transgredindo uma lei. Por isso que tem algumas pessoas que elas dizem, quando se você está em pecado, ou se você está pecando, ou se você pecou, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Deixa eu falar para você, a mão de Deus não pesa sobre ninguém. Só que Deus é um Deus de princípios. E o reino dele é um reino que se move debaixo desses princípios e dessas leis. E toda vez que eu quebro um princípio, eu estou transgredindo uma lei desse reino. E quando eu quebro um princípio, ou seja, eu transgredi a lei, eu vou ser quebrado agora por essa lei. Vou dar um exemplo. Você está andando numa rodovia e você sabe que a velocidade permitida, glória a Deus que aqui ninguém nunca fez isso, né? A velocidade permitida é 80 km por hora. E aí você vai e transgride aquela lei. Você anda a 120. Aí lá tem aquele radarzinho que todo mundo ama de paixão, né? O pardalzinho. E aí ele capturou que você não estava dentro da velocidade permitida. Você sabe que transgrediu uma lei, e agora porque você transgrediu essa lei, você terá uma punição. Que é uma coisa que a gente então tem pavor. Quer ver mulher quando o carteiro para meio-dia assim no portão e buzina.
A gente já pensa, ai meu Deus, será que é uma multa? Porque além de mexer com o bolso, a gente sabe que vai ouvir do marido. Fala a Deus, né? Eu já estou confessando meu pecado, irmãos. Então quer dizer, eu transgredi a lei e agora fui punida. E aí eu vou lá e vou pagar, e estou perdoada porque eu paguei a multa, mas eu vou sentir, não vou? A minha casa vai sentir, porque eu tive que usar um dinheiro que não estava dentro daquilo que eu sei que eu poderia gastar naquele mês. Então eu vou ter que diminuir alguma coisa da minha casa para pagar a minha punição. Então não é somente eu, a Patrícia, que vou perecer. Eu e a minha casa iremos sentir aquela punição. Você está conseguindo entender? Então, amados, quando nós quebramos um princípio de Deus, nós transgredimos uma lei. E glória a Deus pela graça, e glória a Deus pelo sangue da cruz, que nos perdoa do pecado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você transgrediu, você terá uma punição. E o problema é que agora essa punição, que nós também podemos chamar de uma colheita, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não é só nós que vamos colher. Os nossos filhos, os nossos netos, depois nós vamos entrar nisso, eles também irão colher, eles também vão sentir a punição. Amém? Amados, todo princípio, ele dá origem a leis. Por isso que Deus é um Deus de princípios. Todo princípio de Deus dá origem a uma lei. Amém? Anote aí, não vou ler, mas depois em casa você lê. Anote aí, 1 João, capítulo 3, e versículo de número 4. Vou abrir aqui. Abre aí comigo. 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Acharam? Diz assim: qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Amados, por que transgressão é pecado? Quando você transgrediu uma lei de Deus, você pecou. Amém? Então nós entendemos que quando eu peco, esse pecado vai ter uma punição. Amém? Ainda que nós venhamos nos arrepender, ainda que nós venhamos pedir perdão, e ainda que o sangue de Jesus venha nos limpar, nos purificar desse pecado, a punição vem. Não tem jeito. Se você quiser anotar aí, o significado da palavra transgredir é rebelar. Então toda vez que eu transgrido, eu estou me rebelando contra Deus. Ultrapassar, porque existe uma lei e eu ultrapassei essa lei, quebrei um princípio. E também ir além. E deixa eu falar mais uma coisa para você. Nós não precisávamos ter leis, porque Deus já colocou a lei dentro de nós. Só que por causa do pecado, nós transgredimos as leis. E agora eu vou falar mais uma coisa.
toda a lei de Deus, ela tem um único objetivo: nos proteger. A lei protege. Por isso, quando eu quebro uma lei, eu vou ser punido. Vou dar um exemplo bem básico. Nós sabemos que se nós comermos açúcar demais, sal demais, nós vamos quebrar uma lei do quê? Do nosso corpo. E qual vai ser a punição? Eu vou adoecer, porque o meu corpo vai sentir. Então, Deus criou tudo dentro de um princípio, e esse princípio está debaixo de uma lei. E essa lei, ela tem por objetivo nos proteger. Existem leis que protegem o nosso matrimônio. Amém? Existem leis dentro do matrimônio que elas protegem os nossos filhos. Mas toda vez que eu quebrar uma lei dentro do meu matrimônio, os meus filhos serão punidos. Deu de entender bem isso? Deu, né? Então vamos seguir. Se você quiser anotar o significado da palavra pecado. O significado da palavra pecado é falha, eu falhei para com Deus. Culpa, porque toda vez que a gente peca, vem aquele peso, aquela culpa, não vem? Vem, né? E também errar. Amados, o pecado, ele é como uma semente. Por isso que quando eu peco, eu vou colher depois. Porque o pecado, ele é como uma semente que quando não é confessado, ele vai germinar e ele vai criar raízes profundas. E nós vamos falar amanhã dessas raízes. Amém? Então, nós precisamos entender que pecado, ele tem nome. E nós precisamos entender a diferença que existe entre pecado, transgressão e iniquidade. E por isso que nessa noite eu falei aqui para que você entenda sobre pecado, sobre transgressão, e nós vamos entrar no assunto iniquidade. Eu acho que vai ser amanhã. Mas Deus está no controle, amém? Então, amados, nós precisamos entender que pecado tem nome. Não adianta eu chegar com um pacote para Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Cada pecado que nós cometemos, ele tem um nome. Nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir perdão por esse pecado, especificando a cada um. E nós precisamos entender que o orgulho, ele foi o pecado que introduziu a iniquidade no coração de Lúcifer. Então, o pecado que introduziu a iniquidade no coração de Lúcifer foi o orgulho. Por isso, amados, é tão difícil confessar pecado. É difícil, não é? É difícil você reconhecer que você está errado. É difícil você reconhecer que você pecou. E é mais difícil ainda você confessar. Chegar e dizer: olha, eu preciso confessar, eu pequei, eu transgredi, eu fiz tal coisa. Por causa do orgulho. Porque foi o orgulho que levou Lúcifer a pecar. Então, amados, a raiz de toda iniquidade, ela chama-se orgulho. Toda iniquidade, ela tem a raiz no orgulho. Enquanto, amados, a transgressão é algo explícito, é algo externo, é algo escrito, a iniquidade é algo interno. A iniquidade, ela tem a ver com a perversão da nossa mente. É algo escondido.
Porque assim, a transgressão é algo escrito, explícito, externo. Por exemplo, você está andando num lugar, numa BR, tem a placa, não ultrapasse a velocidade. Aí você vai lá e ultrapassa. Você está andando num lugar e tem a plaquinha, não pise na grama. E aí você vai e pisa na grama. Você está transgredindo uma lei. Amém? Mas a iniquidade, ela não é algo externo. Ela não tem uma plaquinha escrita, iniquidade. Mas a iniquidade, ela tem a ver com a perversão da nossa mente. Sabe aqueles pensamentos que às vezes você não quer ter, mas você tem? Sabe aquelas guerras internas que muitas vezes você já orou, você até já jejuou, você já implorou para Deus, e aí você até passa um tempo sem sentir aquilo, sem ter aquele sentimento, sem ter aqueles pensamentos, mas daqui a pouco, quando você vê, você está naquilo de novo. Deixa eu falar para você, assim como Deus é cíclico, como Deus trabalha em ciclos, o inferno também trabalha em ciclos. Talvez amanhã eu fale um pouco nisso, mas deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe que o cachorro é dele, é da natureza dele, ele é um guardião, não é? Eu tenho uma cadela na minha casa, uma dálmata, que não tente entrar lá sem um de nós da casa estar junto. Ela é mansa, mas se você tentar entrar sozinha, ela vai avançar. Porque ela é uma guardiã. Ela guarda um território. E o cachorro, o macho, ele demarca aquele território para dizer que o território é dele. E ele vai lá, né, em todos os cantinhos da casa e faz o quê? Xixi, para demarcar aquele território. É meu, sou dono. Você sabe como que o inferno demarca um território? Com sangue. E deixa eu falar uma coisa para os jovens, porque eu sei que hoje vocês aprendem isso na escola, já lá na 5ª série. O sangue branco, ou melhor, o sêmen, ele é sangue branco. Você sabia disso? O seu corpo é como se ele tivesse um filtro e o sangue é filtrado e ele sai, o sêmen sai branco, mas é sangue. E a Bíblia, ela diz que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel fez o quê? Ele clamou da terra por justiça. Como que sangue clama se sangue não tem voz? São as vozes dos demônios, que a cada ciclo eles chegam diante de Deus reclamando o território deles. Então toda vez que você derrama o seu sangue transgredindo uma lei, você está pecando. E todo pecado tem uma punição. E aí, amados, como nós falamos, a iniquidade, ela não é algo externo, ela é algo interno. Ela tem a ver com uma distorção da mente. A iniquidade, ela é tudo aquilo que é distorcido a esses princípios e a essas leis de Deus. Ela vai contra tudo aquilo que é Deus. Isso é iniquidade. E como eu falei, o pecado, ele é uma semente. Se ele é confessado e levado para a cruz, amém, o sangue de Jesus é poderoso para ir lá e remir. Mas quando nós não fizemos isso, essa semente, ela cai na terra e ela germina. E ela
começa a criar raízes. E deixa eu falar para você, a cada geração, enquanto isso não é confessado, essas raízes vão se aprofundando cada vez mais. E assim como em Deus, tudo aquilo que nós conquistamos vai ser herança para os nossos filhos, tudo aquilo que nós pecamos e não nos arrependemos, também vai ser herança sobre os nossos filhos. E aí, às vezes, algumas pessoas não entendem, e eu já ouvi muito isso. Por que a pessoa é casada há anos? Eu atendi isso agora, por esses dias. Um casal que nasceram em um lar cristão, os dois, tiveram um namoro santo, nunca se tocaram, e foram até o dia do casamento tendo um namoro santo. Casaram, como nunca se tocaram, nunca tiveram relação, eles achavam que estava tudo bem. Só que ele, quando teve esse entendimento agora, ele conseguiu compreender uma coisa. Por que mesmo amando a esposa, no momento do ato sexual, muitas vezes ele tinha uma guerra na mente? Porque deixa eu falar para você, pecado é algo explícito. Iniquidade é algo interno. Deixa eu falar para você, não necessariamente a pornografia precisa ser algo explícito. Muitas vezes a pornografia está na mente. Por quê? Porque você abriu uma porta. E sabe como que esse homem, que a gente olhando não tinha nada contra ele, ele lembrou, ouvindo essa palavra, que lá na adolescência, lá 13, 14 anos, ele se masturbava. E quando ele se masturbava, o sêmen dele caía na terra. E sêmen é sangue. E o sangue faz o quê? Demarca território. E aí a cada ciclo o diabo vinha para reclamar o seu território. Porque até o inferno trabalha dentro de uma legalidade. Então, amados, quando eu nunca dou glória para o diabo, porque eu entendo que se eu estou passando pela prova, é porque Deus está me provando. Amém? Porque se é o diabo, tem brecha. Porque o diabo não pode trabalhar fora de uma legalidade. Você está entendendo? E esse sangue que muitas vezes a gente derramou, ele precisa ser remido. Existem 3 tipos de sangue. Existe sangue vermelho, sangue branco, que é sêmen, e sangue verde, que são ervas. E muitas vezes tem mulheres que elas não sabem, mas o altar delas, que é o ventre, está contaminado, porque elas tomaram chá com ervas abortivas e elas nunca confessaram. E aí tem sangue lá a cada tempo, dando legalidade aos demônios, para eles irem diante de Deus. É sério, né? Toda vez que eu ministro sobre iniquidade, eu tenho mais temor de Deus, porque eu sei que é sério. Sabe, amados, tem coisas que nunca ninguém soube que você fez. Nunca ninguém viu. Mas o inferno viu.
Uma vez eu estava orando por um casal e esse homem não conseguia entender por que tanta luta financeira. E aí a gente vai fazendo aquele mapeamento e clamando, pedindo para o Espírito Santo ajudar. Vai até 10 horas, pastor? Passar uns minutinhos foi mal, né? Até 5h15 para meia-noite, né? E aí, esse homem não conseguia entender por que aqueles ciclos de derrota financeiro. Amados, a gente foi no mapeamento, indo. De repente eu fiz uma pergunta para ele e ele lembrou de algo. Que quando solteiro, ele ia para motel e ele usava o dinheiro dele no motel para praticar pecado. E ele nunca tinha se arrependido disso. E aí ele entendeu que o dinheiro dele estava preso no altar de Satanás. E que ele precisava confessar e se arrepender. É sério, não é? Mas tem muitas coisas que nós precisamos nesses dias confessar e nos arrepender e confessar. E glória a Deus pela cruz. E glória a Deus pelo perdão. Aleluia. Então a iniquidade ela tem a ver com impulsos do nosso íntimo, com impulsos da nossa alma. E muitas vezes a gente tem impulsos que a gente não consegue entender por que teve. E deixa eu falar, iniquidade não tem a ver somente com aquilo que a gente pratica. Iniquidade muitas vezes tem a ver com aquilo que os nossos pais praticaram, que os nossos avós praticaram. Amanhã nós vamos entender sobre isso. Durante alguns anos eu achei que a iniquidade tinha a ver somente com o nosso espírito e a nossa alma. Mas a iniquidade também tem a ver com a nossa genética. Porque a iniquidade, ela tem o poder de transformar os nossos códigos genéticos. A iniquidade, ela penetra os nossos órgãos e ela penetra os nossos ossos. Então, nós vamos ver depois um salmo de Davi, que Davi entende isso, ele teve essa revelação. Porque ele diz, em pecado eu fui concebido, e em iniquidade eu fui concebido, e em pecado me teve a minha mãe. Porque ele entendeu que quando ele estava sendo gerado no ventre, ele estava recebendo esses códigos de iniquidade. E aí eu te pergunto, como que Davi, pastor, é um homem segundo o coração de Deus, um adorador, pecou? Porque com certeza a iniquidade que estava nele, que vinha dos pais, porque diz que Davi, ele nasceu fora da aliança do casamento. Então ele foi gerado em iniquidade. A iniquidade perseguiu ele até o dia que ele pecou. Então muitas vezes nós sofremos alguns impulsos da nossa alma que são iniquidades. Quantas vezes a gente não quer ter uma ruindade e aí você não consegue entender por que você podia ter tido uma outra atitude e aí você acaba tendo uma atitude tão mesquinha. Da onde veio isso? E aí um dia você fica sabendo que o seu avô, seu bisavô, aquela pessoa que você nem conheceu, era uma pessoa ruim. Existem 3 raízes de iniquidade. Por isso que nós precisamos entender a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Existem 3 raízes de iniquidade: imoralidade, idolatria e violência.
Todo pecado de violência, ele tem uma raiz na iniquidade. E eu vou dizer para você aonde que nasceu essa raiz de iniquidade. Lá atrás, lá no começo de tudo. Quando Caim matou Abel. Existe a raiz da imoralidade. Todos os pecados de imoralidade, eles têm a raiz da imoralidade. Todos os pecados de idolatria, eles têm como raiz a raiz da idolatria. Pecado, a gente confessa, a gente se arrepende e confessa. Iniquidade, a gente se arrepende e rejeita. Amém? E esses dias são dias de nós rejeitarmos iniquidades. Em nome de Jesus. Aleluia. Iniquidade é tudo aquilo que é imoral. É tudo aquilo que distorce o pensamento de Deus. Eu creio que nós conseguimos já entender, né? Nós já conseguimos fazer essa distinção entre um e outro. Amém? Então, pecado é aquilo que eu cometo e transgrido uma lei de Deus. Iniquidade não necessariamente é um pecado que eu cometi, mas muitas das vezes é uma raiz que vem dos meus avós, dos meus pais. E deixa eu falar uma coisa para você, a iniquidade às vezes ela pula uma geração. E às vezes a gente pensa, ai que bom, né? Na minha família, meus avós, meus bisavós, meus pais, todos se separaram, eu não. Mas aí por você não entender e não rejeitar essa iniquidade, ela pulou você, mas pega o teu filho. Porque ela pula a geração. Abra comigo o Salmo de número 51. Deus é bom, amados. Deu certinho para terminar a primeira aula. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Lindo. Oh, aleluia. Amados, Davi, ele pecou, porque ele transgrediu uma lei. E toda vez que eu quebro uma lei, eu sou quebrado. E nós vamos ver nesse salmo que quando ele quebrou uma lei de Deus, literalmente ele teve os ossos quebrados. Você quer ver? Abra aí comigo. Salmo de número 51. Aleluia. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Transgressão porque ele sabia que ele tinha transgredido, quebrado uma lei. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha como ele sabia fazer a distinção entre um e outro. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era aos teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Irmãos, tem como ser mais claro do que isso? Não tem, né? Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo.
Não é aquela verdade que eu falo e que parece ser verdade. A palavra está dizendo que Deus conhece a verdade do nosso íntimo. Porque às vezes nós estamos falando uma coisa e até desejamos que aquilo seja uma verdade. Mas Deus sabe que lá no íntimo, aquilo não é uma verdade. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir, preste atenção nesse versículo, amado. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Faze-me ouvir júbilo de alegria, por causa dos ossos que tu quebraste. Amados, às vezes a gente não consegue entender porque que a gente vive uma vida amargurado. Eu já vi dentro do meio da minha parentela, eu já vi pessoas que você olha para a vida dela e ela tem tudo para ser feliz, para estar alegre. Filhos perfeitos, um bom casamento, uma vida boa financeiramente. Você conhece alguém assim? E que a pessoa nunca tem alegria de viver. A pessoa vive angustiada, amargurada. E muitas vezes ela não sabe que isso está ligado à iniquidade. Davi estava dizendo: Senhor, me devolve a alegria, por causa dos ossos que tu quebraste. Porque os ossos, já estamos indo para o final. Porque a iniquidade, ela se apega aos nossos ossos. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para o 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amados, a gente pula processos, olha os processos em Deus. Senhor, ensina-me. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Davi começa a orar e dizer: Senhor, me limpa, me purifica, renova em mim, me dá um espírito, Senhor, reto diante do Senhor. Então só assim, Senhor, eu conseguirei novamente ter a alegria da salvação, e então eu estarei apto a ensinar os transgressores e os teus caminhos, e assim os pecadores a ti então se converterão. Só que muitas vezes a gente está cheio de craca, querendo ensinar os transgressores, querendo ensinar o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então não tem como você estar num caminho de verdade se você está na mentira. Não tem como você estar num caminho de vida se tem lugares de morte em você. Amém. Aleluia. Livra-me dos crimes de sangue. Amados, ele matou quantos homens? Quantos homens Davi matou? Ele mandou matar um. Mas ele está falando aqui no plural dos crimes. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha derramado mais do que uma vez sangue.
Ele derramou sangue quando ele mandou matar o marido daquela mulher, e ele derramou o próprio sangue dele quando ele adulterou. Então ele não disse: Senhor, me livra do adultério e me livra do crime de ter mandado matar. Ele disse: Senhor, livra-me dos meus crimes de sangue. Porque ele entendeu que ele tinha derramado sangue vermelho e sangue branco. E deixa eu te falar, a maior moeda do reino das trevas é o sangue. Qual foi o preço que Jesus pagou? Foi preço de quê? Sangue. E você paga sangue com sangue. E o que aconteceu com Davi? Deus perdoa ele? Mas o filho dele viveu? E detalhe, amados, que isso é o que mais me choca. Que não foi só o filho que estava no ventre morrer. Foi Deus dizer para ele: olha, Davi, eu te perdoei, mas a minha espada jamais se apartará da tua casa. Davi era um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Davi ganhou muitas guerras, mas ele perdeu uma guerra, pastor, que para mim, eu acho que não teve dor maior para aquele homem, que foi ver o fim dos filhos dele. Deus perdoou Davi, mas aí depois a gente vê a iniquidade da imoralidade, e lá no filho dele, e o irmão estupra a irmã. Ele pagou o sangue branco com sangue branco, com um estupro, dentro da casa dele. Ele mandou matar um homem, e aí, o que acontece com 2 filhos dele? Pagam a dívida de sangue com sangue, com a vida deles. Amados, é forte, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já veio e morreu naquela cruz e verteu o sangue dele, para que hoje, talvez você lembrou de alguma coisa aí, você possa levar isso para a cruz e ter a convicção que o sangue da cruz é suficiente para te limpar, para remir esse sangue. Aleluia! Aplauda o Senhor por isso! Glória a Deus! Aleluia! Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus! Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai edificar os nossos muros nesses dias. Aleluia! Deus vai edificar os muros derrubados. Deus vai restaurar as portas queimadas. E se ouvirá novamente júbilo no meio de ti. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia! Davi entendeu que ele havia quebrado leis, ele quebrou
a lei quando a palavra do Senhor diz: não adulterarás, não matarás. Davi entendeu que a iniquidade ela foi passada para ele através do DNA. Porque, amados, iniquidade, ela é geracional. E ela é passada através do nosso DNA. Então tem pecados que eu cometo, que eu muitas vezes sou perseguido por causa da iniquidade. Amém? Eu vou parar aqui, amanhã nós vamos continuar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, por favor, em nome de Jesus. Se você veio hoje, não falte amanhã, em nome de Jesus. Eu já vou dizer para você o porquê. Porque hoje Deus tirou a tampa do bueiro. E os ratos, as baratas vão vir para fora. Errou. O cheiro também vai vir. E amanhã nós vamos fazer a faxina. Nós vamos matar esses ratos, essas baratas, e vamos tampar o bueiro. Só que ele não vai mais ter sujeira. Amém? Então não falte. Porque eu tenho muita responsabilidade com isso. De mexer e você ir embora e não voltar. Por favor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você para ficar em pé. E amanhã nós vamos entender que, embora nós somos às vezes perseguidos pela iniquidade, existem algumas leis no reino de Deus. E uma dessas leis chama-se a lei da responsabilidade. Então, embora eu sou perseguido por iniquidade, e eu pequei porque eu fui perseguido por uma iniquidade, Deus não me tem por inocente. Eu me torno responsável por aquilo que eu fiz. Amém? Vocês me dão mais 5 minutos? Amém? Eu queria te convidar a vir aqui na frente, rapidinho. E nós vamos orar. Porque talvez tenha alguém aqui que foi muito mexido com tudo isso. Porque eu sei que, vocês estão recebendo desde ontem. E essas palavras, elas mexem com o nosso espírito. Elas mexem com o mundo espiritual. Então nós vamos orar para que a Shalom de Deus esteja em você e sobre você, e que Deus te dê paz, a paz que excede todo entendimento, que você deite essa noite, que você durma o sono do justo. Ah, pastora, mas eu pequei, eu tenho iniquidades para confessar. Mas deixa eu te falar uma coisa, a nossa justiça é como trapo de imundície, mas o Senhor é aquele quem nos justifica. Então somos justificados por Ele. Amém? Mas já vai preparando a terra aí. Vai para casa, tira um tempo com Ele. Talvez vai ter gente que nem vai conseguir dormir, não sei. Mas pede para o Senhor nessa noite te dar paz. Se Ele trazendo, eu vou orar para que isso aconteça. Aquilo que Ele trazendo à sua memória, anote. Ah, mas isso parece tão insignificante. Mas se veio, anote. Amém? Para que no momento que nós formos fazer confissão, remissão, você venha confessar isso, colocar isso diante de Deus. Amanhã nós vamos fazer um tempo de arrependimento e confissão. Só que a palavra, ela diz assim, que quando eu confesso, eu sou perdoado. Mas quando eu conto para o amigo, eu sou sarado. Então não é só confessar, se arrepender e confessar para Deus. Eu sei que tem pessoas que vão ter que procurar, vou dar bastante trabalho para o pastor e para a pastora.
vão ter que procurar o pastor, a pastora, né? Talvez algumas pessoas vão ter que fazer um caminho de volta, pedir perdão para o marido, para a mulher, para os filhos, mas por favor, lembre-se, todo o processo de cura, ele está condicionado à submissão. Então, se for algo grave, né? O marido traiu, nunca confessou para a mulher, que não tem isso aqui em nome de Jesus. Mas se tiver, você vai ter que confessar. Mas não chegue e faça isso hoje, pelo amor de Deus. Converse com o pastor e com a pastora primeiro. Né? Tem pecado aí que para confessar vai ter que preparar um ambiente profético, né? Senão mata a mulher, acaba o casamento. Então você precisa ter sabedoria, amém? E o pastor e a pastora estão aí para ajudar. Eu queria te convidar agora a colocar a mão na sua testa. Profeticamente nós cremos que o Senhor está tocando a nossa mente, amém? Pai, até as crianças, por favor, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que a nossa mente, que a nossa alma, ela não é depósito de Satanás para guardar lixo. Então nós clamamos e pedimos que agora o sangue de Jesus venha limpando a nossa mente, venha limpando a nossa alma. Em nome de Jesus nós clamamos para que o sangue de Jesus nos cubra, nos lave, que o sangue de Jesus nos perdoe, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja em nós, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que está sendo mexido dentro de nós cremos que o Senhor dará continuidade, porque o Senhor é aquele que começa e que termina a boa obra, e nós somos a tua boa obra. Nós cremos que o Senhor preparou esse tempo para que nós sejamos livres do pecado, da transgressão, da iniquidade, da condenação. Nós cremos que nós somos esses portais eternos que vamos levantar nesses dias o cabeça, o Rei da Glória. E depois de nós, Senhor, os gigantes que têm nos envergonhado, geração após geração, eles não entrarão mais por nós, porque nós vamos fechar essas portas. Nós cremos que o Senhor vai restaurar os muros e não haverá mais no meio de nós incircunciso, não haverá mais no nosso meio impuro. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos leve em paz para casa, que o Senhor nos dê uma noite de paz, tranquila, que nós venhamos deitar e dormir o sono do justo. E enquanto nós estivermos dormindo, que o Espírito do Eterno ministre o nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, e não esqueça de orar por mim, amém? E pela minha casa. Deus abençoe.